Shalom, amado Senhor, eu sou o apóstolo Alexandre Macedo, pastor presidente do Centro Internacional de Adoração e Missões. Vamos lá, Efésios 5,19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Gente, só para lembrar, desde segunda-feira, nós temos visto aí o contraste que o apóstolo Paulo tem feito entre estar embriagado por vinho e se encher do Espírito, né? Ou seja, ele está colocando aí para que a gente procure esse enchimento do Espírito. E, gente, curiosamente, a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo não é apenas um sentimento místico, né? Aquela coisa que a pessoa, aliás, até me preocupa isso, pessoas que anteriormente, antes de Jesus Cristo, conversavam com todo mundo, tinham uma amizade muito bacana com todo mundo, e depois que aceitou Jesus Cristo, não aprendeu nada com ele, está isolado, distante de tudo e de todos, tem alguma coisa errada, né? Por quê? Porque a mudança radical na nossa vida, quando o Espírito Santo, ou nos enchemos do Espírito Santo, é no testemunho. Nós mudamos a nossa comunicação, a nossa sonoridade interna e externa, ela muda. E por quê? Porque, gente, há um poder muito grande no que nós falamos. A Bíblia fala isso. Lá em Provérbios 18 diz que nós nos fartamos, né, daquilo que falamos. Então é importante. Muitas vezes nós tentamos mudar a nossa atmosfera espiritual apenas pelo pensamento. Não vai conseguir, gente. Não adianta esse negócio de ficar meditando ali, calado. É importante quietude, claro que é, mas não é suficiente. A Bíblia enfatiza a voz audível, que no hebraico e no grego, aí a confissão e o louvor estão ligados ao ato de declarar, de verbalizar. E, gente, quando Paulo coloca salmos, ele está falando aí da base das Escrituras. Então, usar os salmos, né, é trazer a palavra de Deus para qualquer situação da nossa vida. Qualquer situação. Pega lá Gênesis 1, gente. Tudo estava debaixo do caos e a palavra foi colocando tudo em ordem. À medida que Deus dizia haja, ia acontecendo. Depois Paulo fala sobre os hinos, e aí hinos tem a ver com a nossa teologia cantada, o que eu creio, o que eu recebo de ensino. Então, à medida em que eu canto os hinos, eu estou firmando a minha mente naquilo que é verdade, principalmente sobre o caráter de Deus. E o apóstolo Paulo, por último, fala aí dos cânticos espirituais, que lá na minha juventude nós chamávamos de corinhos, né? Isso mesmo. Quem é que não lembra aí? A turma mais antiga vai lembrar dos corinhos, né? Vamos cantar um corinho. E, gente, o cântico espiritual é aquela melodia que é espontânea, que flui do Espírito. Muitas vezes sem uma letra pronta, mas que comunica, que mexe com a gente de uma maneira muito profunda. E aí eu gosto de olhar para esse texto e perceber que os salmos, os hinos e os cânticos espirituais, eles também abastecem o nosso tanque espiritual. Então, eu não vou ter uma vida abençoada em 2026 por osmose, não. Meu tanque espiritual ele é abastecido pela boca. Isso mesmo, abrir a boca para louvar, para agradecer, para exaltar o Senhor. Abrir a boca para salmodiar, para cantar hinos e cânticos. Sabe o que acontece? Você vai ter a restauração antes, porque, olha, eu aprendi e tenho falado isso sempre, que o deserto que eu atravesso tem o tamanho da minha língua. Então, se eu quero passar por um deserto curtinho, fecha a boca. Reclamação, gente, é um vazamento da graça. Se você reclama, você está validando, sabe, essa atmosfera de escassez, de desânimo, de opressão. Agora, quando você decide louvar, especialmente quando não tem vontade, sabe o que acontece? Você está oferecendo para Deus o que os salmistas chamavam de sacrifício de louvor. É sacrifício, justamente porque o coração ainda não acompanhou a melodia, mas a vontade decidiu que Deus é digno, que Deus é soberano. E aí a tua boca, a minha boca vai liberar o caminho por onde o Espírito Santo vai fluir. Agora imagine a sua voz ali com a autoridade como uma espada, sabe? Cortando, tirando aquilo que não presta, arrancando ansiedade, medo, confusão. Então ouça o que eu vou lhe dizer. Quando você começa a salmodiar, a cantar hinos, cânticos espirituais, você dá um stop no ciclo de pensamentos negativos, você estabelece a presença de Deus como foco principal do ambiente em que você está. E olha, sabe o que eu vejo também?
Por último, você prepara o caminho para o Espírito Santo te renovar e trazer tudo aquilo que o inimigo tentou tirar. Ele vai trazer de volta. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque estamos abastecendo a nossa vida durante essa semana. E como é bom saber que salmos, hinos e cânticos espirituais trazem esse abastecimento. Dá-nos uma quarta-feira na tua presença, Pai. Eu te peço, eu oro agora em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.